Boas tardes, boas noites. Dando continuidade às nossas leituras sobre o pensamento, escolhemos o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, no seu capítulo 4, para aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Terminamos com a leitura do último parágrafo, que eu repetirei agora, dando a ideia, passando a informação de que a ação de Deus no universo é através do seu pensamento. E esse pensamento é que rege toda a criação, desde a criação material até a criação espiritual. E é aqui que a gente vai ler gradativamente, porque é muito complexo o conceito. Então, retomando da semana passada, André Luiz coloca: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável, não dá para medir, do Criador. E sobre esse plasma divino, esse pensamento, vibra o pensamento mensurável, dá para medir porque é pequeno, da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Ou seja, é através do nosso pensamento, sobre o pensamento do Criador, até a gente coloca sobre ou sob, né? Que expressa o nosso pensamento, que provoca força mental que age sobre o resto do que está em torno desse oceano todo. Então, nós influenciamos o oceano através do nosso pensamento, que exerce força sobre esse fluido geral. E continua: pensamento das criaturas. Então, o pensamento do Criador é aquilo que a gente repete toda hora, né? Deus pensa, através do pensamento ele mantém o universo, tudo que existe é criação mental de Deus, das coisas materiais tangíveis que nós aqui, tangíveis é que nós tocamos, aquela matéria que nós calculamos, que chamamos de energia, até a matéria do mundo mental, das leis da natureza. Isso tudo é a vontade de Deus. Então, poderíamos dividir em dois blocos: a vontade de Deus sobre a matéria, que é absoluta, através das leis físicas, químicas, biológicas, todas as leis da natureza representam a vontade de Deus e é inconteste. Não dá como, não temos como desafiar. E tem o pensamento de Deus em relação a nós, cuja vontade cuja vontade de Deus, ela aceita a vontade do homem. Deus não impõe ao homem sua vontade tanto quanto impõe sobre a matéria, porque a matéria é a matéria inerte. Agora, aos espíritos, ele não impõe a vontade. Portanto, a vontade de Deus, ele respeita a vontade de cada espírito. Não é o que acontece na natureza, porque a natureza não delibera, não decide, não tem livre-arbítrio, não tem autonomia. Portanto, é a vontade dele que impera. Já com os homens, existe uma inspiração, uma sugestão, né? Um gabarito do que seria melhor para fazermos, mas temos a liberdade de fazer ou não a vontade divina. E aí retoma André Luiz novamente: pensamento das criaturas, que são os nossos. Do princípio elementar, fluido incessante no campo cósmico, auscultamos, ouvimos de modo imperfeito
as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres, e da matéria mental dos seres criados. Estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de ondas, desde os raios super-ultra curtos em que se experimentam as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. É uma loucura esses parágrafos de André Luiz, de Emmanuel, porque só tem vírgula, né? E cada vírgula é uma observação sobre o tema principal, um esclarecimento. Por isso que a gente tem que ler devagar e buscar acompanhar essa conduta mental que eles nos colocam. É como se colocasse numa canoa e a gente tem que buscar o caminho que ele está se dirigindo sobre as águas. O que ele quer dizer aqui? Né? Claro, ele quer dizer, ele disse, né? Mas o que nós podemos aí tentar criar alguma analogia? Primeiro conceito é sobre onda. Onda. O que é uma onda? A onda é aquilo que vocês conhecem mesmo, onda do mar, onda sonora. E vamos pegar um exemplo bem singelo, que é da piscina, né? Quando na piscina ela está com a água totalmente parada, ou um lago, né? A gente joga uma pedra, essa pedra provoca uma perturbação onde ela cai lá na água. Essa perturbação, que é mudar as condições daquela água, ela estava paradinha. Aí você jogou a pedra, vai mudar a pressão, vai mudar a temperatura, vai mudar a posição. Então, esse conjunto de alterações a gente chama de perturbação. Aí, essa perturbação ela vai se espalhando em torno dela, que é justamente a onda. Então, tem a perturbação e uma sucessão de perturbações nós chamamos de onda. Então, aquele movimento que se provocou no meio da piscina, ele vai se expandindo, ele vai refletindo. O termo não seria refletindo, mas ele vai influenciando o que está à volta, de tal sorte que aquela perturbação vai se espalhando. Isso é uma onda. Uma onda é a alteração das propriedades de um meio e com a sua propagação. Ela vai se espalhando. Numa onda, todo pensamento, ele é de natureza ondulatória. Todo pensamento, ele é uma onda. Imagine uma onda primeiro, um pensamento simples, pensamento super simples. A maçã é vermelha, pronto. Isso é um pensamento que no mundo mental, nessa matéria do mundo mental, criada por Deus tanto quanto a matéria da mesa, do computador, do mouse, esse pensamento que eu jogo, a maçã é vermelha, ele vai cair nesse mundo mental, nessa piscina, e vai espalhar. Ele vai espalhar. Até onde? Indefinidamente. No caso da piscina, não é indefinidamente porque é absorvido pelas bordas, a matéria vai sugando um pouquinho da energia, a onda vai diminuindo a sua amplitude, até que lá na beirada quase some. Mas no mundo mental não é assim. Para que seja absorvida esta onda, tem que ser uma condição específica, própria, vou absorver a onda, né? E o que ela vai fazer nesse meio? Ela vai espalhar e tocar em toda a criação do universo, toda. A que distância? Não tem distância.
Por quê? Porque essa matéria mental, ela ocupa todo o universo e não é absorvida. E ela vai viajando e vai interferindo nas outras criaturas. Então eu recebo um pensamento de alguém, a banana é amarela. Eu pensei que a maçã é vermelha, isso vai embora. Aí eu recebi um pensamento de alguém que pensou que a banana é amarela. E assim nós vamos permutando, trocando, perturbando o universo. Perturbando na medida que jogamos o material mental lá. Esse material mental, como a gente falou, são pequenas ondas dentro de uma grande onda que é o pensamento divino. O pensamento divino é quem construiu todo esse oceano para que a gente possa pensar. Numa onda, o que diferencia uma onda da outra? A distância entre duas cristas. Uma onda, você imaginou, né? Ela tem um ponto mais alto, aí ela vem, chega num ponto mais baixo, depois ela volta, atinge um ponto mais alto e assim sucessivamente. Uma onda de mar, uma onda como a gente falou. A diferença entre as ondas, a onda ela tem o seu nome, a sua característica, entre a menor distância, é a distância entre duas cristas consecutivas. O ponto mais alto, a distância dele até o ponto mais alto mais próximo, a isso a gente chama de comprimento de onda. É a característica da onda. Cada onda tem um comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas. Aqui ele falou que os espíritos angélicos, eles emitem ondas curtas, super curtas, super ultra curtas. Ou seja, a distância entre duas cristas é muito pequena. Muito pequena. Nós já emitimos pensamentos com comprimento de onda largo, comprido. Já os animais mais compridos e fragmentadamente. A luz é uma onda. Fica fácil de entender assim. A luz do Sol é uma luz que chega até nós, mas ela é uma composição de várias cores. Todas as cores juntas formam o branco. Não é mistura de tinta. Não é mistura de tinta. É um efeito de sobreposição das cores. Mas dá para separar as cores da luz branca. Haja visto o arco-íris. O arco-íris é a decomposição da luz branca. Ela se decompõe em 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São ondas. E qual é a diferença do vermelho até o violeta? É que o vermelho, o comprimento de onda é grande. O violeta é o comprimento de onda pequeno. O comprimento de onda vermelho, que é grande, ele tem pouca energia. Agora, o comprimento de onda da luz violeta, por ser curto, tem mais ondas, né? Ele traz mais energia. É a analogia que se faz entre os espíritos angélicos e os espíritos simples e os espíritos e os princípios espirituais em início de evolução. Os espíritos angélicos, né, eles emitem ondas de comprimento de onda muito pequeno, porém intensa, com muita energia. Já nós temos ondas médias e assim por diante. O que diferencia as pessoas é o que ela emite. A onda que ela emite. Quanto mais curta for a onda, ou seja, menor a distância entre duas cristas, mais evoluído é o espírito, porque ele consegue arregimentar mais energia naquilo que ele pensa. Então dá para imaginar a intensidade, o comprimento de onda dos pensamentos de Deus.
de uma energia concentradíssima, porque é contínuo, o comprimento de onda é infinitamente pequeno, é de uma carga energética absurda. Nós, inimagináveis, não absurda, né? Inimagináveis. Nós estamos tentando aproximar do pensamento de Deus. Então, na medida que selecionamos o que pensamos, emitimos ondas com comprimento de onda cada vez mais curto e, portanto, isso define quem eu sou, né? Então, chegou a onda, aí eu vejo, poxa, da onde veio essa onda? Eu olho o comprimento de onda, como se assim fosse possível, né? O comprimento de onda, e aí eu sei qual é a fonte. Ah, isso aqui veio de um espírito mais evoluído, isso aqui veio de um espírito mais primitivo, e assim sucessivamente. Mas todos nós estamos jogando no mundo mental o que a gente é, através dos nossos pensamentos. Então, em cima disso, vamos ler de novo o parágrafo para tentar ver se a gente ilustra um pouco, pelo menos verbalmente, né? Ainda a gente não está colocando aqui nenhum desenho, nenhum filme, embora a gente esteja trabalhando na criação. Vamos lá. Do princípio elementar, que é de Deus, está em maiúsculo, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos, percebemos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo. Então, a eletricidade, magnetismo, gravidade, isso tudo são esse pensamento divino atuando na matéria pura, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. É isso que eu falei, o máximo que a gente consegue falar é que as leis naturais, elas atuam na matéria, vêm de Deus, mas aí já, porque vem de Deus, a ciência não aceita, né? Sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. E da matéria mental dos seres criados, olha só, da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então, a filosofia diz que que o animal não pensa. Não é assim, ele pensa. Só que ele pensa fragmentadamente, ele pensa ondas o comprimento de onda é grande, ele retém muito pouco dessas decisões, eles tomam decisões, mas são fragmentárias, eles não registram, mas estão pensando, não continuamente. O cachorrinho chega lá no meio da rua, ele está atravessando a rua, aí ele no meio da rua ele esquece que ele está atravessando a rua. Porém, na medida que ele vai sendo treinado a pensar mais, ele só vai parar a hora que terminar a rua, a hora que ele passar na faixa, a hora que não tiver mais carro, a hora que tiver lá a luzinha verde de passar, de atravessar. Então, são processos para se aprender a pensar, isso no mundo animal. O vegetal manifesta alguns fragmentos, né? Mas muito menores do que os animais. Agora, o homem não. Ele pensa continuamente, porém, ele pensa com comprimentos de onda longos. E os espíritos superiores com comprimentos de onda pequenos. Para nós, o exercício de aprimoramento, de aprendizado, de aprendizado de pensar,
porque é um aprendizado, pensar se aprende, como nós estamos vendo. Às vezes a gente experimenta pensamentos mais complicados de cólera, raiva, cujos comprimentos de onda são grandes, e temos que aprender a diminuir esse comprimento de onda. E onde é que a gente atinge esses comprimentos de ondas menores, né? Quando estamos refletindo, estamos pensando de forma harmoniosa. E o menor comprimento de onda que conseguimos emitir é aquele quando oramos. Por isso é importante que a gente ore sempre. Por quê? Porque é o exercício de aprender a pensar, manipular essa matéria mental, buscando se aproximar dos espíritos superiores e de Deus. É um aprendizado, é um desenvolvimento. Fazer a prece compõe a ampliação dos limites da nossa evolução espiritual. Porque estamos trilhando campo mental, matéria mental que nós desconhecemos e precisamos aprender a manipulá-la. Por isso a prece, a boa leitura, a reflexão, o controle dos pensamentos. Se eu estou recebendo só pensamentos difíceis, a banana é amarela, até aí tá bom, a maçã é vermelha. Agora, quando começa a falar que a melancia é azul, né, vocês estão entendendo as analogias. Aí isso não traz proveito nenhum. Agora, na medida que eu penso no que é bom, eu aprendo a pensar no que é bom. E ao aprender a pensar no que é bom, a minha fonte muda e eu consigo emitir pensamentos cujo comprimento é menor, mais carregados de energia, que vão definir quem eu sou. Não adianta eu falar, eu sou Zé, assim, assado, é apresentar minhas credenciais. Isso não interessa. As minhas credenciais, elas são apresentadas pelo que eu penso. Para quem? Para o universo. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente também não tem pressa porque somos espíritos eternos. Então tem muita coisa ainda, muita coisa pela frente. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Vamos juntos rogar a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie nos estudos, nas reflexões de hoje. Temos visto, através do Livro dos Médiuns, sobre a questão dos tipos de mediunidade, das mediunidades especiais. E hoje vamos pegar alguns trechinhos do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. O primeiro capítulo, Estudando a Mediunidade. André Luiz o inicia contando para a gente sobre uma palestra que foram levados a escutar através do instrutor Albério. Não vamos ler na íntegra, que é muito lindo, vai estar à disposição de vocês aqui no site, mas vamos pegar alguns trechinhos desse primeiro capítulo, onde Albério se refere à questão da mediunidade. Albério diz, abre aspas, é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe
de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas existências. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E, como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza sem instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no, entre aspas, hoje imperecível, fecha aspas. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas, guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos, assim, cultivar a educação aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar, é próprio a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Fecha aspas. Então vemos aqui a importância das palavras de Albério no sentido de nos esclarecer sobre a questão da casa mental. O que é que andamos cultivando na nossa casa mental? Porque a partir daí vamos ter os reflexos daquilo que pensamos, nosso psiquismo, se reflete em volta de cada um de nós, nossas ideias mais fixas se plasmam como se fossem imagens. Então imaginem cada um de nós sendo vistos pelos espíritos, o que é que eles estão percebendo da nossa psicosfera mental, O que estamos emanando das nossas mentes. Já aprendemos que todos nós somos médiuns, uma vez que reencarnamos, e cada qual com o seu grau de sensibilidade. Estamos estudando sobre isso.
Muitos de nós, antes mesmo de encarnar, pedimos a possibilidade de nos redimir de tantos equívocos, de tantas dificuldades causadas por nós a tantos, de tantos erros, e rogamos ao Pai a oportunidade da reparação. E Ele nos concedeu, entre as provas e expiações da vida, a mediunidade. Muitos de nós têm a mediunidade de trabalho ali, a mediunidade ostensiva. Por isso, a importância de nos conhecermos, conhecer sim, fazer os estudos de que precisamos para poder fazer bom uso desta sensibilidade que cada um de nós possui. Por isso, a necessidade de cada um se aquietar, perceber quais são as potencialidades íntimas, as percepções, entrar em sintonia com a espiritualidade superior através da oração, da prece. Eis um recurso poderoso e imediato ao nosso alcance onde estivermos. À medida que a gente cria esse hábito de nos aquietarmos, de fazer esse silêncio interior, de nos ligarmos a Deus através da prece, muitas vezes vamos aprimorar a nossa consciência de nós mesmos e a nossa percepção, a nossa mediunidade pode se aprimorar, buscando esses momentos de consciência, buscando a responsabilidade nos trabalhos que abraçamos, mesmo nos mais simples, no lar, na comunidade religiosa, no trabalho profissional. Isso é colocar em prática aquela frase: orai e vigiai, e assim vamos conseguindo manter uma psicosfera mais saudável, atraindo assim a companhia de espíritos que estão com essa mesma intenção de se melhorar, e aí vamos atrair também a simpatia dos espíritos superiores. Há um livro que se chama Consciência e Mediunidade, feita pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, e no seu prefácio diz, abre aspas, a mediunidade é ponte valiosa unindo os hemisférios da vida e da morte físicas, eliminando distâncias e preenchendo o fosso separatista entre ambos existente. Por ela transitam as energias libertadoras do conhecimento, do amor, da razão. Quando, porém, desgovernada, faculta a passagem dos rancores, dos desforços, da aflição. A consciência da realidade espiritual do ser humano proporciona-lhe campo de desdobramento infindável que todos podem alcançar. Se registras a presença psíquica de seres desencarnados ou se te sentes presa de aflições emocionais destituídas de fundamentos, silencia a inquietação e penetra-te através da meditação, ora de início e ausculta a consciência. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras alentadoras, verás pessoas queridas acercando-te de ti. Não és uma realidade estática, terminada. No processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação a joeirar, aguardando o arado da tua atenção. Sem constituir-se num privilégio, é conquista que se te apresenta fascinante, para que mais cresças e melhor desempenhes as tuas tarefas no mundo. Por ela, terás acesso a paisagens felizes, a intercâmbios plenificadores, a momentos de reflexão profunda. Talvez em algumas ocasiões te conduza aos sítios do sofrimento e às pessoas angustiadas que também fazem parte do contexto da evolução.
Sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajudes, compreendendo melhor as leis de causa e efeito que regem o universo. Nos outros, os momentos de elevação, adquirirás sabedoria e iluminação para o crescimento eterno, conduzindo contigo aqueles que ainda não lograram caminhar sem apoio. A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Antes de estudar a mediunidade mais profundamente, Allan Kardec perguntou aos mensageiros da luz, conforme se lê no item 408 de O Livro dos Espíritos: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Os veneráveis elucidaram-no, abre aspas, é fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, quase sempre, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Fecha aspas. Conscientizando-te desta rica possibilidade mediúnica ao teu alcance, faze silêncio interior, estuda a tua faculdade e, meditando, entra em sintonia com o teu guia espiritual, a fim de que ele te conduza com a segurança, iluminando e fortalecendo a tua consciência. Fecha aspas. Esse é o trechinho, então, do livro, da equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, Consciência e Mediunidade. E nós, companheiros amados, temos a nossa casa. Aquele que ainda não buscou um grupo de estudos, busque, para que juntos possamos conhecer essa potencialidade oferecida por Deus a cada um de nós, para que a gente consiga, servindo através de um trabalho ostensivo ou daquele trabalho íntimo, ir nos iluminando, servindo com Jesus, aprendendo a servir com Jesus, seja em nos aquietando, em recorrendo sempre à prece, porque estamos num mundo de expiações e provas, então sempre estaremos em contato, se não com o nosso próprio sofrimento daqueles que estão ombro a ombro caminhando conosco. Então precisamos fazer por onde auxiliar através das vibrações, rogando à espiritualidade amiga que nos acompanhe. E nós sabemos que ao encarnarmos, temos ali o espírito protetor, temos também aqueles espíritos que estão torcendo por nós nessa encarnação, Muitos são mentores de boas ideias, nos inspiram, mas se não estivermos vigilantes, poderemos também atrair mentores que não vão nos encaminhar para o lado bom, mentores que nos envolvam e nos influenciem a pouco e pouco para o caminho do desequilíbrio. Por isso, a busca, esse orai e vigiai, é a busca da lucidez em nossa vida. E temos, graças ao bom Deus, essa sensibilidade, é o sexto sentido, para que possamos nos lembrar que não somos um corpo de carne e ossos apenas, que algo intuímos, que algo inspiramos, mesmo aqueles que não têm a mediunidade tão ostensiva, têm a mediunidade, como já vimos em encontros anteriores, das intuições, das inspirações, mas isso vai depender do que cultivamos na nossa casa mental. Temos a sensibilidade, somos médiuns não só dentro da casa espírita, e sim em todos os momentos da existência física.
E conforme então a nossa conduta mental e social, pensamentos, ações, atraímos espíritos com os quais nos afinamos, passando a estreitar os laços com esses irmãos. Se os nossos pensamentos, nossa conduta for boa, ótimo. Se não, estaremos então sendo atraídos e atraindo irmãos na mesma condição. Então, para a gente ter uma vivência mediúnica saudável, é necessário termos uma vivência saudável, mental, social, saudável no sentido do respeito às leis maiores de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, e nos evangelizando é que vamos ter ali condição cada vez mais de desenvolver, de nos utilizar dessa sensibilidade, dessa potência de uma maneira mais equilibrada e, novamente, vendo o nosso esforço, a espiritualidade superior nos ampara mais de perto, né? Se estamos ali nos esforçando para combater as nossas mazelas morais, buscando nos entender, buscando nos reconhecer como filhos de Deus, haveremos de cuidar de cada momento da nossa existência, porque sabemos que estamos aqui apenas de passagem e tendo a possibilidade, então, de termos essa mediunidade que vai nos dar essa possibilidade de sentir a nossa pátria espiritual novamente, que possamos fazer bom uso disso. Então, médiuns espíritas conscientes, responsáveis, né, se entregam na vivência, pelo menos na inclinação da vivência do Evangelho de Jesus. E é isso que podemos aprender juntos, ombro a ombro, na nossa casa, no nosso centro espírita, Casa de Fabiano, e todas as casas a esta casa maior que são ligados, porque estaremos ali fazendo estudo do Evangelho e depois a prática do Evangelho de Jesus em nossa vida. E é o que vai nos favorecer para equilibrar essa mediunidade, seja qual tipo que trazemos, para podermos aprender a servir cada vez mais sintonizados com o Cristo Jesus. E que esse Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão maior, possa estar junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.